Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu tentar achar um ângulo bom aqui. Acho que eu não vou achar. Eu não tenho um tripé. Peraí. Talvez, se eu pegar isso aqui, resolva. Deixa eu ver. Não vai resolver. Bom, eu vou me ausentar na aula de hoje porque eu tava com sinusite atacada semana passada e eu ignorei completamente. E aí a minha sinusite ela evoluiu para uma conjuntivite e aí devido à minha conjuntivite eu não posso ir à escola porque ela é contagiosa. Por isso eu resolvi dar uma gravada nesse conteúdo para que a gente não atrase o que nós estamos trabalhando em sala e eu contextualize o que a gente está vendo no material. Então, a nossa última aula ela foi praticamente dedicada dedicada ao debate entre mundo ocidental e mundo oriental. Analisamos e conseguimos chegar à conclusão que o mundo oriental e o mundo ocidental ele é muito mais complexo do que a divisão dada por Greenwich. Então, temos Greenwich aí como a divisão geográfica, mas a divisão política, econômica e social ela vai além disso. Então, países economicamente ricos e capitalistas, eles adentram nessa classificação ocidental. E países que são opostos a esse modo de vida são classificados como orientais. Mesmo que haja aí exceções, como é o caso do Japão, Coreia do Sul, que são países orientais que têm ali uma boa ocidentalização da sua cultura e da sua economia, mas que mantém de forma ali bem majoritária a orientalização de quase todos os seus aspectos. Eu não sei se eu cheguei a falar com vocês, eu acho que não, sobre o conceito de orientalismo. O orientalismo é um conceito que foi desenvolvido por alguns autores e que fala a respeito da visão que temos sobre o Oriente. Então é quase um preconceito a respeito dessa parte do mundo. É como se o Oriente fosse uma coisa só e não uma questão diversa que conversa e está ali a par com uma cultura muito diversa. Conversa diversa. Então a gente tende a pensar que o Oriente é o Nordeste do mundo, que é tudo a mesma coisa, mas não é. Mas isso vem da forma como o Ocidente pinta o Oriente. O Oriente ele é muito complexo e não podemos cair nessas armadilhas de querer achar que japonês é tudo igual, chinês é tudo igual, coreano é tudo igual, você tem um olho puxado, então é de uma mesma nacionalidade. Não, há diferença no fenótipo, no rosto, no corpo, a diferença na linguagem, a diferença ali nos costumes. Então, isso é algo que a gente vai conversar ao longo do ano e vai tentar ali desconstruir na nossa visão. Ok? Eu acho que o mais legal para a gente ter em mente é como o Brasil ele é encarado, como o Brasil ele pensado nesse panorama de Oriente e Ocidente. Não somos nenhum nem outros. Somos latino-americanos. Então, mesmo que a nossa vida ela seja muito influenciada pelo Ocidente,
não é dessa maneira que somos classificados. Os Estados Unidos, o Canadá, a Europa como um todo, a Austrália, a Nova Zelândia, não vai nos enxergar dessa forma. Então, estamos num limbo, estamos num fosso, tentando encontrar ali um lugar no mundo para nós. E eu tenho para mim que o latino-americano ele vem muito da influência indígena. Então, o ser indígena ele está muito presente no nosso dia a dia, mesmo que a gente não consiga enxergar e não consiga analisar. Então, palavras de origem indígena, seja do tronco linguístico Tupi-Guarani ou do Macro-G, temos aí questões relacionadas a o hábito de vida, então a higiene, a nossa higiene, ela é uma questão muito voltada ao modo de vida indígena. A nossa culinária, ela também é uma culinária ali que tem um aspecto muito forte à população indígena e à população afrodescendente que trouxe consigo ali de algumas regiões da África em que vieram os povos africanos durante o período de escravização. Então, isso é meio que usado como um critério para colocar que não somos ali pertencentes do mundo ocidental. E é bom porque joga uma água fria em nossos corpos, já que uma vez que vamos à Europa, uma vez que vamos aos Estados Unidos ou aos países que são considerados ocidentais, eu posso ser a pessoa mais branca do mundo, que eu não vou ser considerado um branco para eles, eu vou ser considerado um latino. Então, pensem nisso, trabalhem isso internamente em vocês. Talvez sem uma conversa ali, sem uma questão mais aprofundada, você passe como uma pessoa ocidental, um estadunidense, um norueguês, um alemão, um francês, dependendo da sua ascendência. Mas se você não tiver um inglês ali impecável, que não deixe escapar o seu sotaque, aí você vai voltar novamente para o estigma do latino americano. Ok? Bom, então isso foi o que nós vimos na última aula. Então agora a gente vai falar sobre o que abarca o Império Britânico. O Império Britânico não existe mais, mas ele teve ali o seu fim no final do século XX, porém ele teve uma grande importância aí durante o século XVIII, XIX e XX. Teve também no século XVII, tá? Eu falei, eu acho que para o oitavo A, que o Império Britânico ele teve duas fases. A primeira fase, quando foi a colonização dos Estados Unidos, e essa colonização dos Estados Unidos ela foi voltada para uma colonização de ocupação, então não foi uma colonização voltada ali para a exploração, e a colonização do Caribe. Depois da independência dessa região, a gente tem a segunda fase de ascensão do Império Britânico, que aí sim ele se torna de fato um império mais majestoso. E aí essa fase é com a neocolonização, em que a Grã-Bretanha ela vai se apossar de regiões
da África. Então, um exemplo é a África do Sul, que hoje fala inglês, a Nigéria. Temos também a Oceania. Então, a Oceania ela foi colonizada pela Inglaterra, pela Grã-Bretanha. Então, até hoje eles respondem ao Reino Unido em relação à monarquia representativa e ilhas que existem no Pacífico e também no Atlântico. Então, daí que vem a ideia de que no Império Britânico o sol nunca se põe, já que, mesmo que seja noite em alguma região do Império Britânico, ainda será dia em algum território ultramarino do Reino Unido. Então, é claro que foi se perdendo território ao longo do século XX com os movimentos de independência. Então, a independência da China, teve algumas independências ali na África, tivemos também a questão de Taiwan sendo devolvida para a China. Então, ela não foi, desculpa, ela não foi devolvida. E não foi Taiwan, foi Hong Kong. Hong Kong foi devolvida à China. E aí essa devolução, por isso que eu falei, né? Desculpa, porque Taiwan, ela meio que é um território independente. Hong Kong é outra coisa também. A gente vai chegar nisso ainda e vai conversar essas particularidades de Hong Kong, Taiwan e como a China ela lida com isso. Mas veremos que o Reino Unido, que é o Reino Unido hoje, ele foi muito beneficiado com o processo de colonização. Então, ele teve aí uma acumulação primitiva do capital, e essa acumulação primitiva do capital permitiu com que ele obtivesse ali recursos necessários para a primeira revolução industrial, que permitisse a segunda revolução industrial e passasse na frente dos países em relação a o que se diz no fato da industrialização. Então, são vários fatores aí que a gente pode falar a respeito da Grã-Bretanha. Só ressaltar uma coisa que veremos no capítulo 2, que é a neocolonização. Essa neocolonização que aconteceu tanto pelo Reino Unido, como pela Alemanha, como por Portugal, como pela França, como pela Espanha. Itália também já estava ali participando do processo. Eles tinham como objetivo levar a tecnologia para esses países dito atrasados, tá? Então, ela vai diferenciar da colonização que ocorreu na América, que tinha ali como objetivo expandir o cristianismo. Tudo bem? Então, eu quero que vocês leiam o texto que tem aí. Deixa eu pegar aqui minha apostila. Aqui. Tem um texto na página... Na página 12, eu gostaria que... Não, perdão. Chapei aqui. Eu queria que vocês lessem o texto da página 14, que fala que é o seguinte: é verdade que o sol nunca se põe no Império Britânico? Aí, que vocês lessem esse texto, depois fossem para a página 15, olhassem os territórios, que são os territórios ultramarinos do Império Britânico, e respondessem a questão 1 e a questão 2. Então, essas duas questões aqui são questões relacionadas à leitura de mapa, tá?
Então, é só para falar de localização desses territórios ultramarinos do Império Britânico. Aí, depois disso, a gente chega no final do capítulo. Aí vocês vão fazer o explore os seus conhecimentos. Então, tem a página 16, 17, 18 e 19, tá? Vocês farão essas 4 páginas e eu quero uma anotação no caderno com como se fosse um resumo de tudo que nós estudamos aí ao longo do capítulo 1, ok? Porque isso vai ajudá-los a fazer a prova, tá bom? Então, dada essa explicação, temos como objetivo a página 14, página 15, 16, 17, 18 e 19, tá? E aí, na próxima aula, que é semana que vem, na segunda-feira, eu visto com vocês, disponibilizo o gabarito no portal SAS e disponibilizando o gabarito, eu tiro as dúvidas que vocês tiverem. Então, se tiver alguma dúvida também, não precisa chutar, tá? Deixa em branco, coloca ali qual é a sua dúvida, porque você não conseguiu responder aquela questão. E aí a gente conversa isso na segunda-feira, tá? A gente chega ali na questão correta. E aí a gente começa o capítulo 2, que é novos domínios, que tem relação ali com o neocolonialismo, tá? Também tem o slide que eu já disponibilizei para vocês. Se quiserem utilizar o slide como consulta para responder as questões, podem utilizar. É bem-vindo ali, porque tem mais informações para isso. E eu espero que esse vídeo ele ajude vocês, tá bom? Novamente, eu peço desculpas pela minha ausência. Eu não queria me ausentar, mas eu não posso chegar aí no colégio e infectar vocês com, sei lá, o vírus que tá no meu olho, ok? Ó. Tchau, galera. Até mais.